Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Na pessoa do Sr. Presidente da Junta de Freguesia aqui de São João do Campo, cumprimento todos os presentes que assistem à distância. Se o Sr. Presidente me permitir, irei fazer alguns comentários iniciais, algumas questões que aqui foram levantadas pelos senhores vereadores e depois a seguir faria a minha intervenção. Começando pelo comentário, os comentários da senhora vereadora Regina Bento, relativamente ao percurso ciclável que, enfim, atravessa aqui esta zona e que vem desde a estação de Coimbra B. Como é de vosso conhecimento, ainda foi proposto no Executivo PS, naturalmente e obteve o nosso voto favorável e, portanto, só podemos estar perfeitamente de acordo e cheios de ansiedade para o poder desenvolver e executar. Contudo, também tenho que relembrar que, apesar da Estratégia Nacional da Mobilidade Ativa Ciclável 2020-2030 ter sido publicada em 2019, o Governo nunca associou a esta estratégia qualquer pacote financeiro. Tem sido uma das nossas críticas, sendo que ainda não saiu nenhum programa de financiamento. Portanto, sem financiamento não há como executar uma obra desta natureza, que eu não sei, não me recordo, a minha memória não chega a tanto, mas que eram uns bons milhões de euros que custavam e, portanto, temos que aguardar por esse mesmo financiamento. Isso não quer dizer que seja um projeto que esteja na gaveta, está a aguardar oportunidade de financiamento, mas que, assim que houver, seguramente será submetido. Em relação à extensão do SMUTUC a este território, já por diversas vezes abordei essa questão, nomeadamente aqui em reuniões de Executivo, dizendo que o SMUTUC não tem condições de frota, essencialmente frota, mas também recursos humanos, nomeadamente em termos de motoristas, para dar esta resposta. Estar a fazer esta alteração, isto é, internalizar estes serviços no SMUTUC e depois dar uma resposta francamente pior do que aquela que é assegurada atualmente pelo operador privado, seria um erro crasso. E, portanto, posso-vos assegurar que, inclusive, em conversas que temos tido com a população, é a própria população a dizer que preferem manter a Transdev. Aliás, que é uma atitude inteligente e claramente conhecedora daquela que é a oferta que tem atualmente no território. Não vou recordar que temos aqui não só as linhas urbanas, que só são duas, mas, acima de tudo, serviços intermunicipais que complementam essas mesmas linhas urbanas. Portanto, estar a dividir em nada interessa, nem para os SMUTUC, que eram duas linhas deficitárias seguramente, mas, acima de tudo, não têm meios, eu repito, não têm meios. Neste momento, com a chegada dos 12 mini-autocarros que já estão ao serviço e os 10 que estão para entrar a breve trecho também ao serviço, poderá haver aqui alguma luz nesse sentido. Mas convém dizer que a frota, sendo ela tão envelhecida, a pressa da entrada ao serviço destes 22 novos autocarros é substituir aqueles mais velhos que andam, inclusive, a lançar emissões poluentes dentro da cidade, francamente preocupantes. Portanto, é uma questão, naturalmente, de gestão de recursos. Não tenho dúvidas que seria a pior opção que podíamos fazer para este território, retirar daqui a concessão que temos neste momento com o operador privado, que é, como sabem, a Moisés Correia de Oliveira, e meter aqui os SMUTUC, que iriam oferecer um serviço francamente pior. E sempre que não houvesse frota, iriam ter que suspender serviços, que seria muito pior. Já agora, em relação à suspensão de serviços, gostaria de dizer que, por parte da Transdev, que é o grupo geral, não é, que detém esta concessão, foi uma situação muitíssimo pontual. Foi, aliás, tanto sei, houve uma única suspensão por falta de motorista e que já está a decorrer um processo interno. Portanto, não é para generalizar uma situação meramente pontual, ocasional. Chamar também a atenção que estas decisões são da Autoridade de Transportes, ou seja, deste órgão que aqui está. Não compete nem ao SMUTUC, nem a mim própria, enquanto vereadora que, de certa forma, não vou dizer detenho, mas tenho algumas responsabilidades associadas à Autoridade de Transportes, que vou decidir isso. Será sempre uma decisão de alargamento ou de retirada de qualquer rede de concessão, neste caso do privado, compete a este órgão decidir. E que eu saiba, continua assim. Se quiserem fazer propostas, são bem-vindas, mas eu continuo a dizer, neste momento, os SMUTUC não têm condições físicas, nem de frota, nem de motoristas, para garantir esta extensão de serviço. Portanto, iríamos oferecer, tenham consciência, e a responsabilidade é de todos nós aqui, iríamos oferecer um serviço francamente pior. A população não está assim tão descontente. Esta conjugação entre as linhas intermunicipais e as linhas urbanas garantem um bom serviço a toda esta zona e, portanto, só iríamos piorar.
Em relação ao boato do custo dos passes, mais uma vez tenho que dizer, isso é uma função da Autoridade de Transportes, não é do SMUTUC. Às vezes há muita confusão onde é que estão aqui as funções de cada entidade. Os SMUTUC são um operador e têm que ser encarados como tal. São meios próprios da Câmara Municipal, mas são um operador. Não mandam no tarifário, no máximo fazem uma proposta que compete a este órgão, no qual estamos todos aqui sentados e votamos, decidir alterações ao tarifário. Se conhecem a política de transportes, muito, diria, publicitada por mim, mas também pelo Sr. Presidente, e que eu acho que é, diria, consensual em todos nós, quase que me arrisco a dizer isto, é posta no passo único. Portanto, o bilhete com custo único, e independentemente das pessoas fazerem mais ou menos viagens, portanto, para um número ilimitado, pagarem sempre o mesmo valor do passe. Poderá haver passes, à semelhança do que acontece em Lisboa, na área metropolitana de Lisboa e do Porto, diferentes valores consoante o número de municípios para o qual estão, diria, autorizados a viajar. Mas não passa disso, será um valor único. Portanto, não é pelo facto de termos aqui a Transdev que as pessoas vão pagar mais por isso. E estamos a trabalhar nesse sentido através da AGIT, entidade intermunicipal que está a ser institucionalizada, que está em fase final de revisão dos respectivos documentos, não só dos contratos interadministrativos, delegações de competências na AGIT, mas também os próprios estatutos estão em fase final e a seu tempo virão a este órgão para aprovação. O trabalho também ao nível do modelo de repartição de verbas para o tarifário. Para o tarifário, neste caso, repartição de verbas dos rendimentos de todo o sistema de transportes. Mais uma vez virá aqui, agora não está seguramente em cima da mesa, penalizar as pessoas que vivem na periferia em detrimento das pessoas que vivem no centro. O objetivo único, pelo menos falo por mim, mas estou convencida que irei ter o consenso deste órgão, é claramente sempre bilhete único. Um único valor, ou eventualmente por orlas, acho que isso também é perfeitamente aceitável, mas não vamos penalizar as pessoas só porque vivem mais na periferia ou não, ou mais do que isso, porque não são servidas pelo SMUTUC, vão ter que pagar mais por isso. Obviamente que não, isso posso descansar aqui todos aqueles que nos estão a ouvir. Em relação ao Sr. Vereador José Dias e a gestão do trânsito, eu vou repetir as vezes que forem necessárias, sem me cansar, até que a oposição perceba que não há alternativas. Ou fazemos obra e perturbamos, ou paramos todos e vamos todos para casa descansados, voltamos a pôr os carros no meio da rua e andamos todos satisfeitos, igualmente congestionados, porque o futuro é cada vez mais esse. De carro não cabemos todos. O sistema de transportes que está atualmente em execução é o sistema de Metro Mondego. Claro que enquanto estiver em execução vamos continuar a ter perturbações, não há milagres, não podemos andar de avião, enfim, qualquer dia se cá podemos andar de drone, mas neste momento ainda não é possível, portanto as perturbações têm que continuar a acontecer. Problemas de gestão de trânsito, erros, incompetência, como tem sido acusado, continuem a dizer aquilo que muito bem entenderem. Enquanto não me trouxerem casos concretos do que podia ter feito e não fiz, enfim, vou continuar a dizer o mesmo, estamos a fazer o nosso melhor e falo por mim enquanto vereadora, por todos os serviços, nomeadamente a Divisão de Mobilidade Urbana, o Departamento de Espaço Público, estão todos a dar o seu melhor. E acreditem que não é fácil, mas em perfeita sintonia e articulação com a Metro Mondego e particularmente com as infraestruturas de Portugal, estamos a procurar gerir aquilo que são as frentes de trabalho que têm que avançar e que não podem ter atrasos, muito menos imputáveis à Câmara Municipal, porque os valores das indemnizações são elevados. Portanto, temos que colaborar e temos colaborado, temos mantido aqui uma franca frente de trabalho, de grande coordenação, e é o que é possível fazer, e acho que qualquer um entende, eu repito, às vezes for necessário. Nas vossas casas, sempre que fazem obras, também têm perturbações, mas estão sempre com olhar para o futuro. Depois vou beneficiar dessas perturbações. Perturbo-me agora, mas a seguir vou ter as mais-valias. E é assim que temos que pensar. Convém também dizer que eu vou falando com muitas pessoas, não são vocês apenas. E as pessoas dizem, claro, estamos todos a sofrer, mas têm o nosso apoio. E, portanto, era isso que eu gostaria também de ouvir por parte da oposição. Era serem francos. De facto, estamos a ter perturbações, ninguém nunca mentiu. E o meu artigo com o Sr. Presidente do passado dia 12 procura dizer isso mesmo. Não estamos a pedir desculpa por nos arrependermos, Sr. Vereador Hernando Caniço. Não há aqui arrependimento absolutamente nenhum. Nós temos a que fazer as obras, temos noção que estamos a perturbar as pessoas, mas as obras têm que ser feitas. E o pior que podemos fazer é pará-las. Porque, por um lado, ficámos com a cidade esburacada e, por outro lado, nunca poderíamos ter a tal perspectiva de futuro, da mais-valia do futuro que vamos ter ao nível do sistema de transportes. Agora, já que fala no sistema de mobilidade Mondego,
também nunca me ouviu dizer, nem da minha boca, nem do Sr. Presidente, que este é o sistema ideal. É o possível. E foi aquele que herdamos e aquele que estamos a executar. E estamos francamente empenhados na sua execução. Mas não é o ideal. E isso, o PS vai ter sempre que responder por isso. Não somos nós apanhamos com um projeto já aprovado e consignado ou em vez de consignação. E, portanto, já não havia condições para estarmos a fazer alterações. Mesmo assim, fizemos várias. Eu não me vou aqui repetir a dizer quais foram. Mas volto a falar na estação do Alto São João, volto a falar na demolição da Casa Aninhas, volto a falar na demolição do anexo, das anexas na zona da Sol 1. Melhorias substanciais ao sistema, quer do ponto de vista funcional, operacional e, acima de tudo, de segurança dos seus utilizadores. Portanto, não é o sistema ideal, mas assumimos-lo, já estava devidamente definido, em vias de consignação, algumas já consignadas, outras em vias de consignação, e dissemos, não será este Executivo a parar e a fazer com que Coimbra perdesse financiamento por parte da União Europeia. Portanto, estamos aqui empenhados em executar os respectivos, ou melhor, garantir que as empreitadas avançam sem atrasos substanciais, impondo pequenas alterações que é possível fazer. Mas não é o projeto ideal. Ora bem, aventurar-se a andar de bicicleta. Sr. Vereador José Dias, não vou dizer, nem vou negar, que estiveram 8 anos e pouco ou nada fizeram sobre esta matéria. Fizeram algumas ciclovias voltadas para o desporto e o lazer e que muito abençoamos. Nunca me ouviu aqui criticá-las. Sempre disse muito boa ação. Não chega, temos que fazer mais. Mas também, sabe, é de conhecimento público, foi apresentado durante a Semana Europeia da Mobilidade o plano de expansão de ciclovias para efeitos de transferência modal. Virá a este Executivo para aprovação, se não for na próxima reunião de Câmara, será muito breve trecho. Por isso, um plano de expansão, mas que já é de conhecimento geral, foi apresentado, as pessoas que foram convidadas, tivemos uma sala cheia, abrimos a participação pública, Sr. Vereador. Eu não vou voltar a recordar como é que funcionava no tempo do PS, não havia participação pública para ninguém. Pelo contrário, fechavam-se os projetos a 7 chaves na gaveta. Nós abrimos-lo de forma informal, formal como queiram. E tivemos este primeiro passo. Informal, fomos extremamente felicitados pela população em geral, nomeadamente por aqueles que usam a ciclovias ou gostavam de usar e ainda não têm. Portanto, aqueles que andam de bicicleta e que percebem claramente quais são as deficiências e os problemas de segurança, que andam com os seus filhos e andam isoladamente, estiveram nessa sessão e deram-nos input. E, portanto, se ainda não veio aqui para a aprovação final, tem a ver com essa incorporação dos inputs que recebemos nessa sessão e que muito me orgulha e que foi extremamente elogiada por essas pessoas. Mas virá aqui e voltaremos a abrir a participação pública, porque um plano quer-se dinâmico, nunca se quer fechado a 7 chaves, quer-se dinâmico, aberto às pessoas. Mas volto a dizer, ainda não houve financiamento. E não havendo financiamento, aí não podem criticar a Câmara Municipal, vão ter que se voltar contra vocês próprios. É uma incumbência, é uma responsabilidade do Governo. Apoiar as autarquias. Não basta emanar ou mandar publicar estratégias nacionais de promoção da mobilidade ativa. É um primeiro passo fundamental, verdade, e bato palmas. Mas não chega. Eu tenho sido muito crítica. Repito, este foi publicado em 2019. Ainda não saiu. Pelo menos desde que nós estamos no Executivo, não saiu nenhuma ação, nenhuma call, nenhum aviso para financiamento de ciclovias. Mas é muito bem-vindo, assim que vier, seguramente teremos projetos para propor. E posso-vos também, desde já, assegurar, estava para vir a esta reunião de Câmara e eu pedi que não viesse, fosse retirado, porque, mais uma vez, introduzi alguns inputs que assumo como meus e que voltou para trás para serem integrados, mas espero estar em condições, na próxima reunião de Câmara, apresentar aqui a ciclovia da Sol 1, que também foi apresentada durante a Semana Europeia da Mobilidade. Portanto, que vai ligar desde a Escola Eugênio de Castro até ao Alto São João. Uma ciclovia fundamental, do ponto de vista estruturante, que vai ligar a outras ciclovias já existentes e que é mais um passo, diria, em termos de finalização do projeto, mas depois que será absolutamente essencial termos aqui fontes de financiamento para a poder executar. Portanto, não nos critica, nem nunca de sermos fechados, não abrir a participação pública, não estarmos a fazer nada como aqui eu ouvi. Enfim, continuem na vossa, mas como eu digo, eu não me canso de repetir e as pessoas acreditarão em quem muito bem quiserem, em vocês que não fazemos nada, ou em nós que digo que estamos a fazer, que temos mostrado que estamos a fazer, apesar de só terem passado 2 anos. Dito isto, Sr. Presidente, se me permitir, vou então passar à minha intervenção. Foi publicado no passado dia 8 de janeiro o Decreto-Lei nº 10 de 2024, o diploma que procede à reforma e simplificação dos licenciamentos.
Esta lei vem enquadrar e clarificar uma série de procedimentos, muitos deles já adotados pela Câmara Municipal ao longo dos últimos 2 anos e que muito contribuíram para agilizar e reduzir os tempos de resposta na área do urbanismo. Vemos com agrado algumas regras, como as medidas de uniformização e que serão reforçadas com a implementação da plataforma eletrónica de procedimentos urbanísticos para submissão dos processos a nível nacional, a entrar em funcionamento em 2026, e a perspectiva associada à modernização administrativa de apresentação obrigatória do projeto de arquitetura de acordo com a metodologia BIM a partir de 2030. Ainda assim, uma medida tendencialmente desproporcionada se tivermos em consideração que a maioria dos procedimentos submetidos a nível nacional são de pequena dimensão, envolvendo assim uma complexidade desnecessária. Mas também a agilização da reclassificação do uso do solo para fins de atividade económica e de habitação. Apesar da sua publicação datar do dia 8 de janeiro, o diploma impôs a entrada em vigor de uma série de alterações reportadas ao dia 1 de janeiro último, obrigando as câmaras municipais a alterar os procedimentos de forma instantânea, sem tampouco terem tido tempo para se prepararem ou adaptarem. A Câmara Municipal está, por isso, a organizar formação específica para todos os técnicos da DGU, ao mesmo tempo que está a reforçar os recursos humanos da Divisão de Fiscalização, sem que para isso tenha de reduzir a estrutura dedicada à apreciação de projetos urbanísticos, assim como a revisão urgente e articulada de diversos regulamentos internos. Este diploma, que traz um conjunto de regras positivas, traz também perigos e riscos para os particulares promotores técnicos do requerentes, mas sobretudo para o ambiente urbano construído, com erros e desconformidades que se irão perpetuar no tempo. Esta é uma lei baseada na confiança no particular e na responsabilização dos técnicos dos promotores, o que pode levar a abusos de interpretação e na aposta, e é uma lei, aliás, que aposta no remediar em vez do prevenir, o que necessariamente conduzirá a um aumento do número de obras embargadas, à proliferação de edificações inacabadas no ambiente urbano e à eternização de mónos em construção enquanto aguardam o desfecho dos processos de legalização ou judiciais. Sob o lema de que importa disponibilizar a habitação, o Governo tem, com esta alternativa ou alteração legislativa, defende a rapidez do licenciamento em detrimento da segurança jurídica e financeira, o que a prazo poderá levar à insegurança no investimento privado e a danos irreparáveis no ambiente construído. Mesmo para aqueles promotores que voluntariamente quisessem optar por um processo de licenciamento seguro, essa possibilidade é-lhes agora vedada, sendo obrigados a seguir o procedimento simplificado de comunicação prévia. A nova lei alarga o leque de obras isentas de controle prévio, sendo exemplo as obras de reconstrução e ampliação, e friso aqui bem ampliação, com o aumento do número de pisos de área útil, desde que mantida a Sércia, operações urbanísticas precedidas de informação prévia favorável, operações de loteamento em área de plano pormenor, com efeitos registais, ou ainda o número alargado de operações urbanísticas promovidas, entre outras, pelo setor empresarial do Estado, institutos públicos, fundos de investimento imobiliário públicos, etc. Embora a isenção de controle prévio não justifique a isenção do cumprimento de normas legais e regulamentares aplicáveis, estas medidas, ao impossibilitarem a avaliação a priori da qualidade dos projetos, dificultam a atuação das câmaras municipais no planeamento e gestão urbanística, na fundamentação de alterações aos projetos, na fiscalização sucessiva e, por inerência, na monitorização do ambiente construído. Irão traduzir-se num aumento de pressão sobre as infraestruturas urbanas, desde logo sobre o sistema de águas, saneamento e na pressão do estacionamento e do trânsito. Esta redução do controle prévio alarga ainda as operações isentas de pagamento de taxas, apesar de exigir às câmaras municipais um reforço extraordinário na área da fiscalização sucessiva, desde uma fase inicial da operação urbanística, de forma a evitar males maiores. A nova legislação prevê ainda um regime de deferimento tácito para as licenças de construção, sempre que ultrapassem os prazos previstos, devidos e estabelecidos, aumentando os riscos para os intervenientes no processo e a pressão sobre os serviços de fiscalização, para além dos possíveis impactos no território. Também a impossibilidade de indeferir o pedido por incompleta instrução do processo dificulta ou impossibilita mesmo a devida análise técnica do processo, aumentando a responsabilidade em fase de saneamento e apreciação liminar, o que pode levar a um aumento do número de rejeições liminares. Nas obras sujeitas a controle prévio, é eliminada a autorização de utilização, a qual é substituída por uma simples entrega de documentos relativos ao projeto, enquanto que em obras isentas de controle prévio, mediante uma comunicação prévia, se considera aceito o pedido de autorização de utilização caso o município não responda em 20 dias, prazo, do meu ponto de vista, exíguo, se tivermos em conta que deveria ser promovida uma vistoria para a avaliação da conformidade da obra com o projeto de execução.
Ou seja, correm sérios riscos de se validarem formalmente erros e desconformidades urbanísticas por incapacidade de atuação atempada das câmaras municipais. Também a simplificação das formalidades para compra e venda de imóveis, com a não obrigatoriedade de prova de existência de ficha técnica e de apresentação de autorização de utilização, aumenta o risco para o comprador e para as entidades financiadoras. Em síntese, com o novo diploma, aumenta o risco para o particular, para o promotor, para as entidades financeiras e para os técnicos do requerente, sobre quem recai a responsabilidade de cumprimento das regras técnicas e legais. Aumenta a probabilidade de processos judiciais que se arrastarão no tempo. Como sabemos, a justiça não é propriamente célere. Nas autarquias, aumentam as responsabilidades de fiscalização, reduz a fonte de receitas associada às taxas cobradas, sem aliviar, contudo, a carga de trabalho, já que a fiscalização terá de continuar a ser apoiada pela infraestrutura dedicada à apreciação de projetos urbanísticos. Por outro lado, ainda é expectável que, face à eliminação dos alvarás de licenciamento, as câmaras passem a substituição a serem subcarregadas pela emissão de certidões. O risco maior é, do meu ponto de vista, para um ambiente construído onde, face à redução do âmbito de controle prévio, fica nas mãos dos técnicos, dos requerentes, a responsabilidade de conceber soluções coerentes, integradas e que contribuam para fazer cidade. Muito rapidamente, em linha com a minha intervenção antes da ordem do dia do passado dia 27 de novembro, na sequência da emissão da DIA, com parecer favorável condicionado ao projeto da linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa, fase 1, trouxe Porto Sor, lote B, foi selecionada por parte da APA a alternativa 3.1 para o atravessamento da zona de Condeixa e Taveiro, a qual colidia com a Quinta das Cunhas e demolia a globalidade das edificações, ou seja, 6 habitações, 15 anexos e 4 telheiros. A preocupação e a ansiedade dos residentes locais foi bem evidenciada na Assembleia Municipal de 26 de setembro pela voz do Sr. Presidente da União de Freguesias Taveira, Mial e Arzila e pelos próprios nas sessões de esclarecimentos que decorreram no período de participação pública. A Câmara Municipal, desde a primeira hora que se aliou a esta preocupação da população e se comprometeu a trabalhar em conjunto com as Infraestruturas de Portugal no sentido de mitigar o problema. Tirando partido do período de participação pública, a Câmara Municipal elaborou um parecer detalhado sobre o traçado geral, no âmbito do qual solicitou a revisão do traçado em alguns pontos e trechos críticos, apresentando propostas concretas de retificação, impondo à Infraestrutura de Portugal a sua avaliação de viabilidade técnica. É por isso com muito agrado que, na sequência de uma reunião decorrida na passada segunda-feira, as Infraestruturas de Portugal vieram confirmar a viabilidade técnica dos ajustes propostos pela Câmara Municipal, dotando assim esta de elementos técnicos para poder reclamar junto do futuro concessionário a retificação do traçado já a partir do primeiro semestre de 2025. Com este ajuste ao traçado, consegue-se poupar a totalidade das edificações da Quinta das Cunhas, salvaguardando assim as memórias e a identidade daquele lugar que, repito, era completamente arrasado. Ao mesmo tempo que se asseguram melhorias evidentes com a redução do número de demolições no concelho de Condeixa Nova. Em complemento e também com base em soluções de traçado alternativo proposto pela Câmara Municipal de Coimbra, foi possível evitar a demolição de mais 3 habitações em Reveles, em Taveiro, uma delas acabada de construir. Este é o resultado de um trabalho profícuo que se estabeleceu entre a Câmara Municipal e as Infraestruturas de Portugal no âmbito do processo da linha de alta velocidade, pelo que não posso deixar de dirigir aqui um agradecimento muito especial às Infraestruturas de Portugal, seja a toda a equipa, a toda a estrutura técnica, seja aos seus dirigentes e administradores que nos têm apoiado pela franca abertura e colaboração prestada, neste caso eu posso dizer mesmo a toda a população do Coimbra. Muito obrigada, Sr. Presidente.